Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensino em Palestra, muito obrigado pela sua companhia, meu nome é Alex Paulo, é muito bom ter você aqui conosco, muito obrigado a você que já está conosco, você que já faz parte da família Ensino em Palestra, você que toda quarta-feira acompanha os nossos vídeos e toda quarta-feira tem um vídeo novo aqui no canal, sempre falando sobre a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 os dons espirituais e ministeriais. Nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato e nós, com muita humildade, com muita tranquilidade, estamos aqui para a cada quarta-feira comentar uma lição da nossa classe adulto. Nós estamos juntos com você e queremos permanecer com a sua companhia, com a sua credibilidade. Gostaríamos de convidar você para assistir todo este vídeo. Gostaríamos de convidar você para assinar o nosso canal, para se inscrever no nosso canal, para que você faça parte também da nossa comunidade. Ative o sininho, coloque ali a opção todas, para que sempre quando um vídeo for postado, você seja o primeiro, seja a primeira a receber este vídeo. Então, nós juntos estaremos assim progredindo o canal Ensino em Palestra, tudo para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Tudo para o reino do Senhor. Então, vamos juntos para mais uma jornada, continuando a falar sobre esse assunto maravilhoso, o Espírito Santo. Vamos então a mais uma aula da nossa Lições Bíblicas, a mais uma aula da nossa classe adulto. Venha conosco, você está no canal Ensino e Palestra. Nós vamos estudar hoje a lição número 3, Dons de Revelação. Nós temos na nossa revista o nosso texto áureo, temos a nossa verdade prática, temos a nossa leitura diária e também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se nesta semana lá na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Também nós temos a mesma leitura ainda lá no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8 ao 10. E para terminar, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19 a 22. Nós queremos convidar você para fazer leitura destes 3 textos. É muito importante você ler eles, porque eu sempre digo aqui, eles abalizam, eles fazem o pano de fundo da nossa lição. Então vamos juntos para a nossa lição número 3 do segundo trimestre de 2021. Lembrando que nós temos já a nossa playlist Dons Ministeriais, Dons Espirituais e Ministeriais. Além de outras playlists ali no canal, você pode, aqui no canal, você pode então fazer uso destas playlists, você pode assistir elas, você pode maratonar o canal e nós agradecemos você por fazer isso. Vamos então à nossa lição número 3, Dons de Revelação. Os dons espirituais são assim denominados e também chamados de dons carismáticos. E a partir de hoje, nós estaremos juntos aqui no canal analisando a chamada lista clássica dos dons que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Nós teremos 3 aulas aqui analisando cada uma das 3 categorias de dons elencados ali nesta passagem bíblica. Nós temos hoje os dons de revelação, eles abarcam 3 dons, depois nós teremos uma outra categoria na próxima semana e na semana posterior mais uma categoria, cada uma delas analisando 3 dons espirituais. É claro que esta é a chamada lista clássica de dons, nós temos outras listas de dons e nós estudamos isto na semana passada, nós estudamos isto também lá no trimestre passado, quando nós também falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, você fica à vontade para ter estes vídeos à sua disposição assim que você achar bem, assim que você tiver um tempo. Espero que você tenha esse tempo disponível para o estudo da Palavra de Deus. Os dons de revelação
eles são dons que manifestam a sabedoria de Deus. Não existe especificamente mencionado um dom de revelação nas Escrituras, segundo o dicionário do Espírito Santo do pastor Gesiel Gomes, publicado pela editora Central Gospel. Mas quais são os dons de revelação? Como nós falamos, essas três categorias de dons abarcam cada uma delas três dons distintos. E em dons de revelação nós temos a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Segundo o pastor Antônio Gilberto, que é um dos maiores teólogos da Assembleia de Deus, pastor Antônio Gilberto de saudosa memória, ele falou sobre os dons de revelação e disse que eles manifestam o saber de Deus. Através desses dons, Deus está dizendo ao seu povo que Ele, o Todo-Poderoso, Jeová Jiré, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Logo, os dons de revelação são manifestos da igreja para mostrar a onisciência de Deus. O que é onisciência? Nós já estudamos também isso aqui no canal. Onisciência é o saber. Deus sabe de antemão o que vai acontecer no futuro. Deus detém o presente, o passado e o futuro. Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso ao espaço como nós. Ele transita entre passado, presente e futuro com a mesma desenvoltura, porque Ele é o Senhor e não se detém nem em tempo e nem espaço. Nem o tempo e nem o espaço detém o nosso Deus. O pastor Rinaldo Renovato, que é o comentarista deste trimestre, ele entende os dons de revelação como aqueles dons que, deixa eu abrir aspas para a citação do pastor aqui, constituem parte da revelação de Deus, concedida aos homens ou ao homem salvo, para que por eles a multiforme sabedoria divina seja manifestada no meio da igreja e os crentes em Jesus sejam protegidos das sutilezas do adversário e das malignações humanas contra a fé cristã. Vamos então aos nossos dons. Primeiro dom, palavra da sabedoria. Lembrando que nós vamos estudar palavra da sabedoria e também palavra da ciência, e por muitas vezes estes dois dons especificamente eles se confundem entre si. Algumas pessoas fazem alguma confusão, algumas pessoas não conseguem conceituar eles separadamente, mas nós vamos fazer isso aqui no canal, no nosso vídeo. Nós vamos mostrar para você também um quadro que vai conceituar um e outro dom. Então fique atento à nossa aula, que você vai ter um quadro descritivo de cada um desses dons para que você possa ter uma distinção melhor sobre eles. O pastor Ezequias Soares, ele diz que Corinto era uma cidade grega, capital da província da Acaia, e essa terminologia era da cultura deles. Paulo chegou na cidade não com palavras persuasivas de sabedoria humana. Os coríntios eles não tinham dificuldade para entender essa palavra, porque o tema era um dos problemas da comunidade deles. Ali em Corinto, que era uma igreja recém-fundada, era uma igreja nova, Paulo teve que explicar para eles sobre os dons, além de muitos outros assuntos. Então Paulo estava ajudando aquela igreja nova ali a entender. E quando ali Paulo diz que não quero, irmãos, que sejais ignorantes quer dizer falta de conhecimento, falta de entendimento. Paulo ele estava pronto para ajudar os irmãos ali, ajudar a igreja a conhecer, a entender sobre os dons espirituais, porque muitos ali tinham dons e muitos se colocavam acima dos demais por terem esses dons. Muitos ali estavam partidarizando a igreja, alguns estavam se situando no grupo de Paulo, outros no grupo de Apolo, outros no grupo de Cefas. Enfim, nós já estudamos sobre isso aqui no canal, eu não vou ser repetitivo, mas ali havia uma igreja particionada.
uma igreja particionada, uma igreja onde a pessoa escolhia um grupo para estar, escolhia uma liderança para obedecer, ou Paulo, ou Jesus Cristo, ou Cefas, que era Pedro, ou Apolo, e se dizia daquela corrente e queria apenas escutar o líder que representava aquela corrente. Mas Paulo disse que a igreja não poderia ser dividida. Então Corinto era uma igreja assim, onde abundavam os dons, e nós já falamos sobre isso aqui, mas também era uma igreja que estava com um problema muito sério para ser resolvido, e esta carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela irá resolver, ela irá desvendar esses problemas, esses mistérios que estavam ali na igreja de Corinto, estavam fazendo com que a igreja não prosperasse, com que a igreja não progredisse. O termo palavra, tá? Palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. O termo sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Qual é a diferença entre sabedoria e erudição? Erudição é o estado através do qual há o preparo escolar, catedrático, para uma pessoa se qualificar acerca de determinado assunto. A pessoa estuda, a pessoa pesquisa, a pessoa faz um curso, a pessoa está nos bancos da escola, a pessoa senta para aprender e ela recebe a erudição. Ela recebe o conhecimento sobre determinada área, sobre determinado assunto. Mas isso não faz a pessoa sábia no sentido de dom da palavra da sabedoria. Já vou falar mais sobre isso. E qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Inteligente é a pessoa que sabe lidar com o novo, uma pessoa que é criativa, uma pessoa que sabe resolver problemas. Todo ser humano é inteligente em graus diferentes. Nós temos o coeficiente de inteligência que mede a inteligência das pessoas, o quanto aquela pessoa é inteligente em maior ou menor grau, mas todos têm uma inteligência, seja ela mínima possível ou alguns com uma inteligência fora da média, fora da curva. Então nós temos vários graus de inteligência, mas a pessoa é mais ou menos inteligente. E qual é a diferença entre inteligência e o dom da palavra de sabedoria? Aí nós vamos entrar realmente no dom, aí nós vamos avançar no assunto proposto. Todas as pessoas, então, como nós já definimos aqui, possuem um grau de inteligência, maior ou menor. Essa inteligência é própria da pessoa, faz parte do ser humano. Agora, o dom, palavra da sabedoria, é uma capacitação, e aqui nós estamos fazendo a definição do dom, uma capacitação sobrenatural de Deus, que momentaneamente pode ser dada por Deus em um momento muito específico. Definição da palavra de sabedoria é a capacidade de fazer a coisa certa, do modo certo e na hora certa. A sabedoria, ela chama para junto de si o temor a Deus. Não se trata de habilidade intelectual ou acúmulo de conhecimento. Nós já falamos sobre o que é isso. Trata-se de uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando-a capaz de resolver problemas tidos como insolúveis. Para alguns teólogos, dentre eles Estevam Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento, uma parte da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Por que o temor tem a ver com a sabedoria? Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Baseado nesse texto, podemos afirmar que aquela pessoa que teme ao Senhor, e aqui temor
no sentido da palavra, nesse sentido específico da palavra, não está falando de medo, não está falando de terror. Não, temor aqui está falando de respeito, de conformidade com a pessoa de Deus, de conformidade com o que é correto. A pessoa então que teme ao Senhor e procura fazer a sua vontade pode se considerar uma pessoa sábia, ou pelo menos deveria ser assim. O início, o começo, o princípio da verdadeira sabedoria é fazer a vontade de Deus. Quero também abrir aspas para a teoria do pastor Ezequias Soares. A palavra da sabedoria é uma declaração, um discurso, um pronunciamento inspirado exclusivamente para uma ocasião específica e é concedida por Deus. Esse dom se refere à pregação ou sermão quando acontece de repente, sem prévio planejamento e dirigido de maneira especial pelo Espírito Santo. Isso acontece com o apóstolo Pedro no discurso no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, e depois da cura do coxo na porta do templo, chamada Formosa, lá em Atos capítulo 1. Agora, na minha modesta opinião, eu quero aqui também expressar a minha opinião pessoal, a palavra de sabedoria não pode ser reduzida a um discurso, a uma palestra, a uma pregação. É muito, mas muito mais do que isso. É o agir sobrenatural de Deus sobre a mente humana para desvendar pelo Espírito Santo aquilo que a mente humana é para ela incompreensível. Em casos específicos e pontuais, tal dom é concedido. Em última análise, nós podemos dizer que a palavra da sabedoria é um presente dado por Deus para uma pessoa de maneira específica, para que a igreja seja, naquele momento, naquele instante, auxiliada, naquele momento particular, ela seja auxiliada. Lá em Provérbios capítulo 25, versículos 11 e 12, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Esta palavra, dita na hora certa, é a própria palavra de sabedoria. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que tinham a palavra de sabedoria e que receberam a palavra de sabedoria em algum momento. Salomão é o caso mais clássico, é o exemplo mais clássico. Ele pede sabedoria a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Salomão ele julga a causa de duas mulheres, o seu primeiro grande julgamento que encheu os olhos do povo e deixou todos maravilhados com a sabedoria, sabendo que Deus havia escolhido aquele rei para Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 27 e 28. Um outro exemplo bíblico, Aitofel. Ele aconselhava inspirado por Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Jesus, a nossa maior referência em absolutamente tudo. A sabedoria de Jesus deixa os líderes judeus maravilhados. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 54, Estevão, o primeiro mártir. No discurso de Estevão, os seus ouvintes, os seus algozes, não podiam resistir-lhe à sabedoria. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Paulo, o maior de todos os apóstolos. Paulo, perante o Sinédrio, insulta o sumo sacerdote e Deus lhe concede o escape. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 2 e 7. Tiago, um dos líderes da igreja primitiva, durante o concílio de Jerusalém, Tiago trouxe a solução para um problema que estava causando divisão entre os judeus e gentios. Está lá em Atos, capítulo 15, versículos 28 ao 30. E a importância da palavra de sabedoria hoje, nos dias atuais, é de suma importância para líderes que precisam aconselhar
pessoas em momentos difíceis de sua vida. Um líder com esse dom, com certeza, assume um papel primordial na obra de Deus. Um ensinador cristão também deve buscar com entusiasmo esse dom, para explicar a palavra de Deus com a profundidade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Agora nós entramos no segundo tópico. Este foi o nosso primeiro tópico, palavra da sabedoria, onde tivemos 3 tópicos. Nós tivemos o conceito, a Bíblia e a palavra de sabedoria e uma liderança sábia. Nós estamos avançando agora para o segundo tópico, onde vamos falar um pouquinho da palavra da ciência. 3 subtópicos devem ser atendidos aqui. O que é, sua função e exemplos bíblicos da palavra da ciência. Uma definição então para a palavra da ciência. Ciência: estar ciente, saber, ter o conhecimento de algo que irá acontecer ou que já está acontecendo. No caso da palavra da ciência, esse saber procede de Deus, que revela a alguém. Esse alguém tem então o dom da palavra da ciência. Muitos também chamam esse dom de revelação. Também pode ser entendido como dom da palavra do conhecimento. Não se trata do conhecimento científico. Refere-se à capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo que habilita o conhecimento de fatos ocultos. O conceito de estampes, abre aspas para ele, trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, esse dom tem estreito relacionamento com o da profecia. Deus tem para si o atributo exclusivo da onisciência. Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Mas concede à sua igreja a palavra da ciência para capacitá-la a fazer a sua obra, servindo de inestimável ajuda para uma situação em que os propósitos de Deus precisam ser revelados por uma circunstância específica. Qual a importância da palavra da ciência? O apóstolo Paulo acreditava a esse dom uma importância muito grande e fazia questão que a igreja a recebesse. Lá na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17, nós lemos assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Veja que Paulo aqui, ele coloca junto sabedoria e revelação. Segundo o pastor Ezequias Soares, eu gosto também dessa definição dele, o conhecimento do grego gnosis era assunto de interesse dos gregos, portanto, dos coríntios. O termo era popular entre os gentios. Os termos palavra, sabedoria e conhecimento pertenciam ao mesmo campo semântico da retórica dos sufistas, os quais eram filósofos que se apresentavam como professores de técnicas, eram os mestres da oratória e cultura geral. Parece que esse era o problema de Corinto, o orgulho tanto pela retórica quanto pela suposta sabedoria e conhecimento. E é contra esse orgulho que Paulo vem lutar. É contra esse orgulho que Paulo vem falar na sua primeira carta aos Coríntios. O pastor Ezequias, conceituando o dom da palavra da ciência ou palavra do conhecimento, diz assim: é o dom de adentrar com profundidade na doutrina revelada e compreendê-la no seu conjunto e com seus detalhes e expô-la para a instrução do corpo de Cristo e também aos outros de forma individual. Uns exemplos de palavra da ciência, exemplos bíblicos. Vamos agora para a prática. Eliseu. Você lembra que o profeta Eliseu, ele teve por Deus revelado os planos de guerra do rei da Síria. O rei sírio intentava uma armadilha para o exército de Israel.
Porém, Deus já havia comunicado ao profeta os planos do inimigo, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 ao 12. É interessante nós lermos este texto aqui. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará os nossos acampamentos, ou estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Ou seja, lá no reino sírio, o rei chama os seus líderes e diz assim: pessoal, nós vamos acampar aqui. É aqui que nós vamos acampar, para fazer armadilha contra o exército de Israel. Enquanto isso, lá em Israel, o profeta é avisado por Deus: olha, eles vão se acampar em tal lugar. Continuamos aqui o texto bíblico. Por isso, o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Ele então chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, está dizendo: pessoal, quem aqui é nosso inimigo? Quem aqui está infiltrado? Quem aqui está passando informações privilegiadas ao rei de Israel? Ninguém sabia do nosso acampamento, somente eu e vocês. Quem aqui passou essa informação para o rei de Israel? E naquele tempo não tinha gravador secreto, naquele tempo não tinha celular para gravar conversa, naquele tempo não tinha câmera espiã, naquele tempo não tínhamos recursos tecnológicos para que as pessoas filmassem ou gravassem aquelas reuniões. Mas, continuando o texto, e disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Ou seja, lá no quarto dele, Eliseu era avisado por Deus do que já estava acontecendo, das posições que seriam tomadas pelo exército sírio. Isto é palavra da ciência. Deus estava deixando o profeta ciente do que estava acontecendo. Ele não estava vendo com os seus olhos, mas Deus estava revelando a ele algo que estava acontecendo. Dom de revelação, dom da palavra da ciência. Um outro exemplo bíblico, Pedro. O Espírito Santo revela a Pedro o acordo secreto de Ananias e Safira. Esse é um texto clássico na Bíblia Sagrada. Ananias e Safira, aquele casal, combinaram entre si que iriam até Pedro e iriam mentir o valor pelo qual venderiam o seu terreno para reter uma parte desse valor para si. Combinaram entre si. Só que, como dizem, os jovens não combinaram com Pedro. Não combinaram com o Espírito Santo, que não deixou que aquela mentira fosse levada a cabo. O Espírito Santo revelou para Pedro o coração, o intento de Ananias e de Safira. Pedro recebe ali a palavra da ciência. Ele fica ciente. O Espírito Santo lhe deixa ciente do que estava já acontecendo. Agora, nós citamos aqui exemplos de pessoas que tinham palavra da sabedoria e de pessoas que tinham palavra da ciência. Nós temos alguém que tenha tanto o dom da palavra da sabedoria como também da palavra da ciência? Sim, nós temos um exemplo bíblico, José, o filho de Jacó. Ele era conhecido pelos seus irmãos como o sonhador. Porém, eles desconheciam que Deus, através dos sonhos que dava a José, estava revelando seus planos futuros, estava descortinando o futuro para o seu escolhido. Ele, Deus, escolhera José não só para que ele soubesse o que estaria por acontecer, como também para que fosse o protagonista de tudo que viria pela frente. José, ainda imaturo, acabou contando para seus pais, para seus irmãos, seus sonhos. Sonhos esses que despertaram
preocupação nos pais e inveja nos irmãos. Ainda seria cedo para José falar sobre essas coisas, ainda muito distantes. Mas Deus permitiu que o inquieto José contasse seus sonhos. Deus sabia que um grande ódio por parte de seus irmãos criaria em José e eles um grande atrito. Deus sabia de tal circunstância. José não poderia administrar aquela circunstância, mas Deus estava no comando e tudo o que aconteceu na vida de José aconteceu sobre os propósitos insondáveis de Deus. Muito tempo depois, já lá no Egito, José não somente revelou a Faraó os seus sonhos, como também deu sábias instruções ao monarca de como poderia evitar que as catástrofes reveladas naqueles sonhos fossem devastadoras para o Egito. Faraó seguiu os conselhos de José, contornando um grande problema que seria letal, não só para o Egito, mas também para todo o mundo de então. Os sonhos, suas interpretações, constituíam em José o dom da palavra da ciência. Deus revelou para José, deixou José ciente do que iria acontecer no futuro. Por sua vez, José deixa Faraó ciente, sabedor do que aconteceria no futuro. Palavra da ciência, dom da ciência, dom da ciência. Ali na vida de José. Agora, Faraó já sabia do que iria acontecer. José já havia dito para ele. Você acompanha essas passagens em Gênesis capítulo 41, versículo 1, 41, versículo 8, 41, versículo 12, 41, versículo 14. E também acompanha, leia todo o capítulo 41 que você vai ter uma análise profunda de toda essa passagem. Agora José deixa Faraó ciente de tudo o que iria acontecer. E Faraó diz, o que eu vou fazer? Aí entra o segundo dom, palavra da sabedoria. Deus agora dá o dom da sabedoria, espelha em José o dom da sabedoria e José diz para Faraó, Faraó, faça o seguinte, estoca esses alimentos, Faraó, aproveita o tempo da bonança, aproveita o tempo da fartura, faz um grande estoque desses alimentos para quando vier o tempo da desgraça, o tempo da miséria, você tenha alimentos não só para o Egito, mas também para todo o mundo. E as pessoas vinham aqui, comprem de você e peguem com você esses alimentos. E ali unem-se os dois dons, palavra da ciência e palavra da sabedoria. José então, ele é constituído governador do Egito, porque Deus deu a ele tanto o dom da palavra da ciência, como também da palavra da sabedoria. Alguém que tem os dois dons. Isto é maravilhoso. Eu quero trazer para você um quadro comparativo, onde nós vamos aqui elencar então palavra da sabedoria e palavra da ciência. Quanto à manifestação, palavra da sabedoria é a manifestação verbal ou escrita. Quanto à manifestação, a palavra da ciência é uma manifestação revelada, uma revelação. Quanto à definição, a palavra da sabedoria é a sabedoria especial emprestada por Deus. Capacidade de tomar decisões acertadas em momentos difíceis. Pregação ou sermão divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Quanto à definição, a palavra da ciência é o dom de revelação. Exemplos bíblicos para a palavra de sabedoria, Estevão, Paulo. Exemplos bíblicos para a palavra da ciência, Eliseu, Pedro. Exemplos bíblicos dos dois dons operando em conjunto, José. Então esse quadro ele vai elucidar então esses dois dons, vai distinguir
esses dois dons. E nós estamos agora entrando no terceiro tópico do nosso assunto desta semana. E o terceiro tópico traz por título Discernimento dos Espíritos. Primeiro subtópico, o dom de discernir os espíritos. Segundo subtópico, as fontes das manifestações espirituais. Terceiro subtópico, discernindo as manifestações espirituais. O que é discernir? Discernir é, segundo o dicionário, é distinguir, é estabelecer conveniente diferença entre duas coisas. Então, distinguir também é avaliar bem, é medir. Agora, a definição para discernimento de espíritos é uma capacitação dada por Deus para julgar se o que está sendo entregue à igreja é verdadeiro ou falso, se o espírito é de luz ou é de trevas. A importância do discernimento de espíritos. A igreja precisa buscar com urgência esse dom, pois ele atestará a veracidade da manifestação do Espírito Santo ou irá desmascarar a mentira de espíritos enganadores ou pessoas que falam pela emoção humana. O apóstolo João assevera a necessidade de termos esse dom. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, olha só, essa palavra aqui, ela bate de frente com aqueles que diziam assim, não, eu não vou me levantar contra o profeta, eu não vou levantar contra aquele que está falando. Ora, será que o profeta que está falando é profeta de Deus? Será que a pessoa que está falando é inspirada pelo Espírito Santo? Pois bem, nós vamos passar agora o filtro sobre essa passagem, sobre essa fala. Nós vamos agora passar o filtro sobre a profecia. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E olha, meus queridos, nós temos ouvido tantas, desculpa a palavra, desculpa a expressão, baboseiras, besteiras, pessoas que falam que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pessoas que dizem que catástrofes vão acontecer, programam essas catástrofes, programam esses dias, agendam estas catástrofes, agendam essas coisas horrendas e o povo se assusta, se apavora, fica com medo. Passa o dia, passa a data, passa a agenda, nada acontece. Profecia falsa. A profecia verdadeira se cumpre, regra básica, a profecia verdadeira se cumpre. Quando é profecia falsa, não vai se cumprir. Mas só vai conseguir discernir a verdadeira profecia da falsa profecia quem passar esse filtro aqui. Não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como nós vamos provar? Nós temos que conhecer o profeta, conhecer a vida do profeta, conhecer a pessoa que está falando e mais do que isso, conhecer a palavra de Deus. Se alguém diz que vai acontecer algo que não está na Bíblia Sagrada, pelo amor de Deus, por favor, façam bem para você, façam bem para a sua vida espiritual, façam bem para essa pessoa que está falando essas besteiras também. Não creia, apague, delete, não passe informações adiante, não passe essas catástrofes, esses áudios horrorosos, esses áudios que querem colocar medo, pânico das pessoas, dizendo que Deus revelou. É muito fácil eu chegar aqui e falar Deus me revelou tal coisa e começar a chorar e começar a, meu Deus, vai acontecer. As pessoas, elas estão com o seu nível aflorado, a sua percepção aflorada, o seu nível espiritual, o seu nível intelectual, o seu medo, estão temendo o que está acontecendo. Muitas pessoas, infelizmente, estão temendo o que está acontecendo. Nós devemos sim nos preocupar, nós devemos sim nos cuidar, nós devemos sim guardar todos os cuidados, seguir todos os protocolos para que possamos passar por essa pandemia da melhor maneira possível. Mas não devemos ter pavor, não devemos ter terror, não devemos ter medo excessivo, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, por favor, se você receber um vídeo, se você receber um áudio de alguém dizendo que vai acontecer tal coisa, tal catástrofe, deleta.
o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Para concluir, eu quero estabelecer aqui alguns requisitos como responsabilidade humana sobre os dons celestiais. Para aquele que recebe um dom espiritual. Aquele que recebe o dom espiritual recebe o benefício, mas também recebe o ócio do ofício. Recebe algumas responsabilidades que deve cumprir no exercício de um ou vários dons. Primeiro, conhecer. Procurar se informar sobre os dons, suas características, sua importância. E isso nós fazemos através da leitura da Bíblia Sagrada. É lá que nós conheceremos os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. Segundo, buscar. Muitos conhecem, mas não buscam. Não buscam porque não têm desejo. E nós devemos desejar, almejar, querer os dons. Terceiro, zelar. Pastor Antônio Gilberto afirma que os dons são dádivas e uma dádiva precisa ser zelada, cuidada, administrada, gestionada. E por último, autodisciplina para aquele que tem e que exerce determinado dom. É preciso ter ordem e decência no uso dos dons. É imperioso no exercício dos dons ter ordem e decência. Autodisciplina é imprescindível para quem exerce o dom. Muito obrigado a você que esteve conosco, foi um prazer, foi uma honra ter a sua companhia. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, faça com que o canal cresça para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui toda quarta-feira com um vídeo novo, trazendo aqui as nossas lições bíblicas adulto da nossa CPAD. Então esteja conosco na nossa próxima semana, curta as nossas playlists, vá lá nas nossas playlists, assista a aula da semana passada, ative o sininho, coloque todas ali para que você sempre receba as informações do novo vídeo. Enfim, esteja conosco no canal Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a cada um.